Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Mais 3 minutos de oração aqui, eu ia ficar ajoelhado aqui, meu cara, a mão pesada passou nas minhas costas. Meu Deus do céu. Oração forte. Amém? Obrigado, pastor, pela oportunidade. Obrigado aos irmãos. Podem se assentar, por gentileza, meus irmãos. Eu quero ganhar tempo aqui, porque eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar conosco por meio da palavra dEle nesta noite. E sempre digo isso, o que Deus precisa em nós não é de tempo, é de espaço em nosso coração para poder operar a vontade dEle. Amém? Queira por bondade abrir a sua Bíblia comigo no livro do Êxodo. Palavra muito conhecida. E nada do que eu vou falar aqui certamente você não tem ouvido. Mas eu tenho plena convicção de que Deus, Ele vai alcançar o teu coração dentro desta palavra. E você vai sair daqui convicto de qual é o propósito que Deus tem com a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu ouvi um amém aqui. Amém. Outro ali, está melhorando, está ficando bom, está ficando ajustado. Amém? Êxodo capítulo 3, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Coisa boa. Olha o que diz o texto. Eu estou usando a Almeida Revista Corrigida. Vai aparecer aqui na tela também. Diz assim o texto. Eu vou ler 14 versos. E apacentando Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse a Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel, eles disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós. Eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Somente até aqui. Amém, meus irmãos? A leitura a qual nós acabamos de fazer juntos, a qual nós lemos na tradução Almeida Revista e Corrigida. Importante frisarmos isto. Nós usamos diversas traduções, mas existem pelo menos 3 tipos de traduções na Bíblia, da Bíblia Sagrada em si. A literal, que foi essa que nós fizemos a leitura, a qual nós encontramos alguns textos um pouco mais difíceis, algumas palavras mais complicadas, mais complexas. Um exemplo, no livro do profeta Isaías, vai dizer que Deus, ele não aceitaria sacrifício de balde. A primeira vez que eu li isso, pastor, eu achei que Deus não ia aceitar sacrifício com balde. Eu pensei, deve ser com bacia, de alguma outra forma, porque eu não tinha hábito de leitura, eu não conhecia essa palavra. Eu achei que era de balde mesmo. Mas se você pega uma tradução um pouco mais contemporânea, como a King James, que nós costumamos usar com um pouco de frequência também, é chamada de tradução funcional. Ou seja, ela altera-se a palavra, mas ela traz com um pouco mais de facilidade para nós entendermos melhor a leitura. Existe uma outra tradução que é chamada tradução livre, que o autor, o tradutor, ele pega a leitura dos escritos originais e coloca palavras que
lhe cabem da melhor forma que ele achar conveniente. Existem algumas traduções que são um pouco perigosas. Por isso, nesta noite eu queria usar esta, porque eu tenho certeza que vai trazer um pouco melhor o entendimento para nós, em nome de Jesus. A leitura qual nós acabamos de fazer, irmãos, eu queria tratar um tema muito, muito atual para nós nos dias de hoje. Quem nunca se perguntou, ou quem nunca se questionou, ou até mesmo indagou consigo mesmo, perguntando, talvez ao olhar no espelho, ou olhar para o reflexo da tua história, da tua vida, e dizer, qual é o meu propósito? Qual o propósito que Deus tem comigo aqui nessa vida? Eu acredito que na maioria de nós não nascemos somente para... Nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e partimos. Não. Eu acredito que na maioria de nós que aqui estamos, temos a convicção de que nós temos um plano que o próprio Deus estabeleceu sobre cada um de nós. E é dentro disso que eu quero falar nesta noite. Quem que nunca ouviu o termo? E dentro do nosso dialeto, nós usamos um dialeto que é exclusivo nosso, o crentez. A língua do cristão, a língua do crente. Você já viu o pastor Flávio, o cristão, o crente, quando ele encontra alguém no supermercado, irmãos? É algo diferente, ninguém entende o que eles estão conversando. Esse dia eu encontrei um irmão no supermercado, lá no Semar, e eu falei, varão, como é que foi lá? Como é que está o mistério lá na igreja? Como é que está o manto lá? Eu imagino que alguém que olha lá, rapaz, que esses dois estão falando, o que esses... Manto, mistério, que manto, que forte. Porque não entende, só o outro crente que vai entender essa linguagem. E quem nunca foi indagado e talvez ouviu essa palavra, Deus tem um propósito na sua vida. A primeira vez que eu ouvi isso, eu estava uma vida totalmente avessa, totalmente distante dos caminhos e dos planos que Deus certamente tinha para a minha vida naqueles dias. E alguém diz, olha, jovem, eu já viciado, eu na sarjeta, eu com a vida toda arrebentada, ele diz, Deus tem um propósito na sua vida. Eu não havia entendido aquilo, e hoje eu entendo, ao olhar para esse texto, ao olhar para a vida de Moisés, eu quero trabalhar isso com você nessa noite, tratando acerca de família, e dizer para você que Deus tem um propósito com você e com a sua família, para que o nome dele seja glorificado. João 3,30, importa que ele cresça e que você, que eu, que nós venhamos a diminuir a cada dia. A forma maravilhosa como Deus encontrou a vida de Moisés. Deus tem um propósito na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. E nós vamos entender exatamente isso nessa noite. A palavra propósito, ela vem do latim. Aliás, o nosso português ele deriva do latim, que quer dizer proponere. E é interessante nós tratarmos isso. Por quê? Porque propósito, proponere do latim quer dizer colocar à frente, ou aquilo que está à frente. Na nossa língua portuguesa, todas as vezes que você vê alguém usar a palavra pro, inicialmente com a palavra pro, ela está apontando para algo futuro. Um exemplo, promessa. Promessa é algo que eu digo para você hoje, que vai acontecer daqui a algum tempo, ou seja, futuro. Projeto é algo que você tem traçado no papel hoje, que vai se realizar daqui a algum tempo, futuro. Sim ou não? Exatamente isso que nós estamos tratando nessa noite. Protótipo. Quem que nunca ouviu falar de um protótipo? Alguém quando vai lançar algo inicialmente, ele lança primeiro um protótipo, que é um primeiro projeto, que é uma primeira peça. Primeiro, que é o primeiro projeto de teste. Aponta para algo futuro, aponta para algo que ainda vai ser realizado. E dentro desse tema que nós queremos trabalhar, eu acho muito importante isso dizer, porque duas coisas bem distintas nós percebemos dentro do texto, dentro da vida de Moisés. Uma coisa é o propósito qual Deus havia pré-estabelecido para a vida dele. E o que é propósito? Propósito é exatamente aquilo que está apontando para o nosso futuro. Propósito é exatamente aquilo que vai ocupar o nosso futuro. E é diferente de chamado, porque nem todos têm chamado específico para fazer algo na obra de Deus, mas todos nós temos um propósito. Propósito é algo que está registrado para o teu futuro, para aquilo que você vai desempenhar durante toda a sua vida para um tempo futuro. E já está em curso isso. E o que é chamado? Chamado é quando Deus aperta o play. Chamado é quando Deus ele dá início a algo extraordinário na minha e na tua vida. Então quero dizer para você nessa noite, você que está aqui, você tem um propósito de Deus sobre a sua vida. Então sinta-se sim privilegiado por esse propósito, por esta oportunidade. Aí alguém pergunta, mas como que eu faço para descobrir qual é o meu propósito? Eu já falei isso em uma outra oportunidade. É muito simples. É quando você não se vê no teu futuro não fazendo algo que você está fazendo hoje.
é alguém que desempenha alguma função, seja ela na igreja, seja ela ministerialmente falando, seja ela talvez no âmbito social ou até mesmo no âmbito profissional, e você não se vê não fazendo aquilo e gerando talvez benefício para outras pessoas. Isso faz parte de um propósito já estabelecido sobre a tua vida. E quando nós olhamos para a vida de Moisés, sabe o que eu aprendo? Que todas as vezes que nós experimentamos o propósito que Deus tem desenhado para a nossa vida, nós vivemos o sobrenatural de Deus. Porque se eu for olhar para Moisés, ele nasceu já com uma sentença sobre a vida dele. Qual? Nós vamos entender dentro do texto. Acompanhe comigo, por gentileza. E quando eu olho para a vida de Moisés, eu percebo que ele tem um propósito. Lá em Atos, capítulo de número 7, Estevão, ele vai traçar pelo menos 4 períodos da vida de Moisés. 4 períodos de 40 anos. E é interessante eu citar isso por quê? Porque os primeiros 40 anos de Moisés ele vai passar dentro do palácio, príncipe no Egito, aos cuidados da filha de Faraó. Os próximos 40 anos de Moisés, ele vai passar em Midian, apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. E os últimos 40 anos, ou os próximos 40 anos, ele vai passar guiando o povo de Deus até Canaã. Sabe o que eu percebo dentro desses textos? É que Moisés passou os primeiros 40 anos deles, os primeiros 40 anos da vida dele, como príncipe no Egito. Os próximos 40 como um príncipe, ou seja, como um sacerdote, servindo o sacerdote de Midian, que era Jetro, seu sogro, como um pastor de ovelha. E os últimos 40 anos ele vai passar no deserto, guiando o povo de Deus para fora da terra do Egito. E qual que era o propósito de Moisés? Como que nós entendemos isso? Analisar somente o capítulo número 3 seria difícil. Mas quando nós voltamos um pouco, fazemos um caminho regresso, nós olhamos para o capítulo de número 2, o verso de número 1, vai aparecer aqui na tela, verso de número 1 do capítulo 2 de Êxodo, diz assim: e foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. Alguém, talvez ao ler muito rápido o texto, não percebe, pastor, mas eu fiz essa pergunta ao texto: quem era Levi? Levi era o terceiro filho de Jacó com Leia. Está lá em Gênesis capítulo 29, verso de número 34. E naqueles tempos, naqueles dias, os irmãos sabem que a mulher, quando ela não poderia gerar filhos, no caso Raquel, ela não podia dar filhos a Jacó. Leia, sim, ela podia gerar filhos. E isso fazia com que Leia, ela se sentisse privilegiada. Só que uma coisa ela não tinha o amor de Jacó. E nenhuma esposa aqui que se casa com o seu marido, com o seu esposo, ela suporta, ela não quer viver com este esposo, com este marido, sem ter o amor dele. Sim ou não, esposas? Misericórdia, mano. Pouco barulho para muita gente. Toda mulher que está casada com seu marido, ela deseja desfrutar do amor do seu marido. Sim ou não? Sim, isso é algo óbvio. E Raquel, ela tinha, só que Leia não. Só que ela tinha o diferencial, ela podia gerar filhos. Então ela vai gerar filhos, e todos os filhos que ela gerava, ela colocava um nome profético. E quando ela tem um terceiro filho, que é o Levi, eu imagino ela, não diz o texto, mas eu posso conjecturar sem ferir o texto sagrado, de que ela vai ter o terceiro filho, e ela olha para o filho e pensa consigo: chama-se Levi. No significado do nome Levi quer dizer unir-se a, ou aquele que une. Ela dizendo, através das entrelinhas, através do nome profético que ela estava dando àquele filho, Levi: este menino vai me unir ao meu esposo. E isso é interessante e é importante nós entendemos. Daí que nasce o termo levita. O que seria propriamente um levita? Nós costumeiramente, no nosso crentez, nós chamamos de levita aquele que canta na igreja, sim ou não? Quem nunca ouviu falar, o irmão é levita, o irmão canta. Vou te dizer uma coisa: levita não é aquele que canta, não é somente aquele que prega. Levita, dentro do texto, por inferência, nós entendemos que é aquele que une a amada ao seu amado. Não entendeu, né? Vou explicar melhor. Levita, se você prega, se aquilo que você prega, você une a amada igreja ao amado Jesus, você é um levita. Se aquilo que você louva, que você adora a Deus, que sai dos teus lábios, une a amada igreja ao amado Jesus, você é um levita. Se aquilo que eu prego, se aquilo que eu canto não une a igreja a Cristo, eu não sou um levita. Então um levita é aquele que une a amada igreja ao amado eterno Deus, ao nosso Cristo, ao nosso Jesus. Então alguém que trabalha para unir
à igreja, ao amado Jesus, ele pode ser considerado como um levita, porque é o significado do nome de Levi. E Moisés, ele foi chamado exatamente para isso. Esse era o propósito na vida de Moisés. Moisés foi chamado, pastor Flávio, para unir Israel a Deus, porque em um bom período de tempo, o povo ele havia se perdido, o povo havia se distanciado, o povo havia se esquecido dos padrões que Deus havia já estabelecido para o seu povo. O último hebreu a ter, talvez, não posso dizer, uma experiência com Deus, um contato de intimidade com Deus, foi José. Só que passa-se o período de 400 a 430 anos. E o povo ele vai amargar, por quê? Porque até então não havia quem tivesse tido experiências com Deus, tal como teve o José. E eu acho isso interessante, porque Deus levantou Moisés exatamente nesse tempo. E como é costumeiramente dito na Igreja Católica, Moisés ele era como nós podemos chamar de um pontífice. O que é um pontífice? Pontífice é aquele que constrói pontes. Moisés ele está agora construindo uma ponte para levar o povo de Deus para mais perto de Deus. É esse o papel e a função que nós como igreja temos. Nós somos pontífices de Deus. Nós somos chamados e temos o propósito de Deus sobre a nossa vida de construirmos pontes para levarmos as pessoas até Cristo. Porque é isso que o Evangelho faz. Religião, ela ergue muros. Ela constrói abismos entre o homem e Deus. Mas o Evangelho, ele constrói pontes. O Evangelho, ele aproxima-nos do eterno, do nosso Deus. É esse o papel que nós como igreja devemos desempenhar. Porque esta é a função do cristão, do servo de Deus. E este é o propósito estabelecido por Deus também sobre a nossa vida. E é exatamente isso que Moisés ele vai ser convocado por Deus para fazer. Para levar o povo dele até o Deus a qual havia chamado ele. Capítulo de número 2, verso 2 ainda. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo. Êxodo capítulo de número 3. Perdão, não dei referência. Capítulo 3, verso 2. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, porque o rio Nilo era conhecido como rio dos juncos, e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, pôs nos juncos à borda do rio. Como eu havia dito, Moisés ele nasceu com uma sentença de morte sobre a vida dele, porque a ordem era, nós conhecemos o texto, no finalzinho do capítulo número 2, o povo havia se multiplicado sobremaneira, mais de 600 mil homens, fora as mulheres e crianças, aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. E o faraó, que até então agora ele assume, ele não conhecia José, ou a geração que havia saído da terra, que foi para o Egito com a família de José. Então esse faraó agora ele vai oprimir o povo. E qual que é a intenção dele? Ele percebe que o povo está se multiplicando, crescendo demais. Ele vai dar um jeito de parar o povo. Só que ele não pode parar 2,5 milhões de pessoas. Então o que ele faz? Ele vai tocar nas crianças. Aí fica um alerta para mim e para você como pais. O inimigo da minha e da tua alma, ele não pode talvez parar você, ele não pode talvez impedir você de continuar caminhando. Por quê? Porque você já é adulto, você já é bem estabelecido na fé cristã, você tem a Bíblia Sagrada como regra de via e fé, então você conhece as Escrituras, então você está firmado na palavra. Mas sabe quem que ele vai atacar para tentar te desestabilizar, me desestruturar? Os nossos filhos. Estratégia antiga é essa. Então o faraó vai mandar fazer o quê? Matar os meninos. E por que isso é tão relevante falar? Por quê? Porque ele vai tocar nos meninos. Por qual intenção? Porque é do homem que vinha a descendência, a continuação da linhagem. Então ele pensa, se matar os meninos, a descendência do povo hebreu, ela vai diminuir, eles não vão crescer. Deixa só as meninas viverem. Por quê? Porque quando os meninos entendem a estratégia do inimigo, porque se mata os meninos não tem descendência. E naquele tempo funcionava dessa seguinte maneira dinâmica. Se uma mulher egípcia se casasse com um homem hebreu, a família era considerada hebreia. Por quê? Porque a descendência partia do homem. Só que se fosse o oposto, se uma mulher hebreia se casasse com um homem egípcio, a família era considerada egípcia, porque a linhagem dava continuidade através ou a partir do homem. Então qual que é a estratégia de Faraó e a mesma do diabo para os dias de hoje? Vamos deixar que as meninas vivam, que os nossos filhos se casem com as hebreias e a gente vai crescer no lugar deles. Exatamente isso que o inimigo está tentando fazer nos nossos dias. Está tentando suplantar
dentro do coração de muitos, com que o mundo cresça dentro do coração de muitos cristãos e venha a se diminuir o fervor, a intimidade, o contato e a comunhão com Deus. E percebe-se que, continuação do texto, verso de número 4, e a irmã do menino postou-se de longe para saber o que havia de acontecer, Miriam no caso. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar a uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino, Joquebede. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, ou cria ele para mim, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Veja aqui o que está acontecendo, irmãos. Por causa do propósito, Deus ele vai alterar o curso da vida de um menino que foi colocado dentro de um rio, que certamente não fosse a misericórdia de Deus, ele teria perecido. Qual que era a ordem de Faraó? Lança os meninos no... Não, irmão, par de graça, você está aqui. Lança os meninos no rio. Era essa a ordem de Faraó. E Joquebede obedece, pastor. Por quê? Porque ela pegou o menino e jogou exatamente onde? No rio. Só que ela fez da maneira dela. Ela betumou. Ela preparou todo um aparato para que ele viesse a navegar tranquilamente sobre as águas. E onde que ele vai parar? No colo da filha de Faraó. Aqueles que queriam, ou aquele melhor, que queria matar os meninos, ele agora vai bancar até mesmo a faculdade de Moisés. Sabe o que é isso? É que aqueles que se levantam muitas das vezes contra homens e mulheres de Deus, que Deus tem propósito, Deus tem chamado, Deus tem algo a realizar, sem perceberem, eles vão estar ajudando a pessoa a se estabelecer ou a se fortalecer dentro do plano de Deus. É o que Paulo escreveu aos Romanos capítulo 8, verso de número 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meu querido, fica tranquilo, descansa o teu coração. Se em algum momento da tua história, da tua jornada, do curso da tua vida, você está passando por algumas turbulências, o barco parece que vai balançar de um lado para o outro, parece que vai naufragar, mas fica tranquilo, Deus ainda está no controle da tua vida, e tudo que acontecer é porque Deus tem um plano maior e melhor, para que o nome dele seja glorificado lá na frente. Lá na frente você vai ter um encontro que vai mudar o rumo da tua história, como aconteceu aqui com a vida de Moisés. No cumprimento do teu propósito, Deus ele vai usar pessoas que queriam atrapalhar para abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu ministério. Quem que nunca passou por isso? Quem que nunca viveu isso, pastor? Alguém que talvez você olhou e falou: nossa, esse irmão, essa irmã foi uma pedra de tropeço na minha vida, e muitas das vezes essa mesma pedra Deus usou para abençoar e honrar a tua vida, e hoje vocês são irmãos, e hoje vocês dão glória a Deus juntos. Sabe por quê, irmãos? Porque nesse processo Deus quer nos ensinar algumas coisas. Muitas coisas, podemos falar de várias situações e várias oportunidades que Deus nos dá. Deus nos dá a oportunidade de aprender a perdoar, de aprender a pedir perdão, de aprender a conviver com alguém um dia, de alguma maneira, nos feriu, e amar essa pessoa. Moisés ele vai aprender muita coisa com Deus. Olha o verso de número 10. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. E isto aqui é interessante. Por inferência, segundo os estudiosos, acredita-se que Moisés, o texto diz, e sendo o menino já grande, ou seja, Moisés não era um recém-nascido, uma criança que acabara de ter sido tirado das águas do Nilo. Ele já era grande. Acredita-se que ele tinha aproximadamente 12 anos de idade. Então ele já era grande. E quem que vai dar o nome para esse menino? Não é a mãe. A mãe teve a oportunidade, o privilégio de criar Moisés. Olha que tremendo. A mãe que aparentemente perderia um filho, tomou o filho de volta, foi empregada, recebendo auxílio emergencial, está dando de mamar para o menino e ainda está ganhando. Meu irmão, só Deus para fazer um negócio desse. Sim ou não? E ela está cuidando, só que ela não dá o nome para o menino. O nome Moisés, que significa foi tirado das águas, quem deu foi a filha de Faraó. Por quê? Entenda, naquele tempo tudo para eles era deuses. Tudo no Egito era Deus. Rã é Deus, boi é Deus. As águas do Nilo, tudo para eles representava algum tipo de Deus. Tudo que se mexesse ou que não se mexesse, era Deus. E quando aquele menino cai praticamente no colo da filha de Faraó, ela entende. Era um presente dos deuses para ela. Possivelmente, acredita-se que Moisés se tornaria um sucessor de Faraó.
Só que não era esse o plano e o propósito que Deus tinha para a vida dele. E nós vamos entender um pouco mais à frente isso. Moisés, ele cresce, ele tem 12 anos aproximadamente, só que ele ainda não tinha nome, mas ele já tinha um propósito. E eu aprendo aqui que está o segredo de toda a nossa vida. Se preocupe mais com o teu propósito, com o teu chamado, com a obra que Deus tem na tua vida do que com o teu nome. Porque nós vivemos em dias que as pessoas se preocupam mais com o nome do que com o propósito. As pessoas, elas têm essa preocupação, essa ansiedade de querer ter um nome soprado, de querer ter um nome nos outdoors, de querer ter um nome conhecido, e às vezes se esquece do principal, que é o propósito. Pode ser que o propósito que Deus tem na tua vida seja para ganhar uma alma para o reino de Deus. Quer ver uma coisa? Eu não vou me lembrar agora qual foi o pregador. Lembrei. É assim que acontece, mano. Lembrei. Certa feita, uma faculdade, uma excursão, uma escola, um jovem menino estava visitando essa escola onde um pregador do século passado, ele costumava fazer as suas orações. Não vou me lembrar agora, esqueci de novo, do pregador que, o nome desse menino, os irmãos estão rindo, mas é para rir mesmo, que de vez em quando dá uns esquecimentos aqui. Tem 37 anos, parece ter 40, mas só tem 37. E John Wesley, o quarto, onde John Wesley costumava fazer as suas orações. E quem foi fazer visita a até então esse campus de faculdade, o lugar onde ele fazia as orações dele, pastor, era marcado. Ficava a marca dos joelhos dele, é um lugar que ficava até um certo relevo, de tanto que ele fazia as suas orações, os seus momentos com Deus ali. E um jovem se dispersou da turma e entrou nesse quarto e está nesse mesmo lugar onde John Wesley costumava fazer as suas orações, e de joelhos dobrados o professor entra e não o incomoda, não interrompe antes dele finalizar a sua oração. E a história conta, essa história aconteceu, que ele estava orando exatamente assim: faz de novo, Deus, faz de novo, Deus. E o professor bate no ombro dele, Billy, vamos, a turma já está toda no ônibus. E esse jovem que estava orando, onde John Wesley orava, era ninguém mais, ninguém menos do que Billy Graham, um dos maiores pregadores que nós já conhecemos aqui nos nossos dias. Está entendendo? Então Deus, quando Ele tem propósito na vida dos seus irmãos, coisas extraordinárias Deus pode fazer através de uma alma. Eu não sei quem foi que pregou para Billy Graham, eu não sei quem foi que levou o evangelho até ele, mas eu sei que através da vida dele, milhares de pessoas alcançaram o reino dos céus por intermédio das falas que ele anunciava acerca do reino de Deus. Através das experiências que ele teve com Deus, multidões se aproximaram de Deus. Está entendendo? Isso chama-se propósito. Mas e se Deus não tiver o mesmo propósito comigo como Ele teve com Billy Graham? Não importa. Sabe por quê? Porque o propósito, irmãos, que nos define não é a quantidade de almas que nós iremos ganhar para o reino, mas é a maneira como nós estamos dispostos a obedecer o chamado para cumprir o propósito designado por Deus para a nossa vida. Moisés, ele nasceu com uma sentença de morte. Ele foi livrado da morte ao receber a oportunidade de ser cuidado pelas mãos da filha de Faraó. Isso é muito interessante. Aguste seus ouvidos. Eu sei que existe hoje, infelizmente, uma geração que está preocupada mais com o nome do que com o propósito. Mas que nós devemos ter a preocupação em nosso coração que o propósito de Deus, ele define realmente a nossa história de vida aqui. Lá em Gênesis, isso é muito interessante. Lá em Gênesis, José, ele vai interpretar o sonho de dois homens, um copeiro e outro era padeiro. Vocês se lembram? Sim ou não? Gênesis 37 em diante. E a Bíblia vai dizer que Faraó teve dois sonhos. E dentro desses dois sonhos ele ficou muito perturbado. E quem que vai interpretar sonhos? José. O copeiro, ele, muito atento, ele falou: olha, quando eu estive preso, havia um moço lá na cadeia que interpretava sonhos. Mas ele não vai lembrar do nome de José, mas ele vai lembrar do propósito que Deus tinha na vida de José. Qual? De interpretar sonhos. Então José não foi lembrado pelo seu nome, mas foi lembrado pelo propósito que acompanhava a vida dele. O copeiro disse: lá havia um jovem que interpretava sonhos. E muitas das vezes é isso que acontece conosco também. Quantas das vezes nós entendemos que o mais importante, irmãos, não é ter o nosso nome reconhecido, é ter o nosso propósito bem definido por Deus. Porque Deus vai levar você a lugares onde o seu nome nem sequer vai ser lembrado.
mas o teu propósito vai ser reconhecido. Alguém um dia vai dizer, pai, eu não sei o nome daquele irmão, não, mas aquele irmão que vivia aqui, ele fazia, era uma bênção, Deus usava a vida dele. Porque mais importante do que o nosso nome reconhecido é ter o nosso propósito bem definido por Deus. Porque se você tem propósito de Deus e você abraça, e você aceita o propósito de Deus, Deus ele te faz pisar em lugares que você nunca imaginou. Deus ele te coloca de frente, diante de pessoas que você nunca imaginou que um dia você pudesse estar. É isso que Deus faz, é isso que define o propósito na vida de alguém. Deus vai te levar lá por causa do propósito que Ele tem na tua vida. Vamos continuar. Êxodo, do capítulo, vou voltar no capítulo de número 2, o verso de número 11. Olha o que vai dizer o texto. Vou relembrar os irmãos do que está acontecendo. Êxodo 2, verso 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, seus irmãos, atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma banda e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e o escondeu na areia. Irmão, sabe o que está acontecendo aqui? Moisés ele vai se deparar com uma situação que vai mexer com ele. Ele está dando uma volta, dando um rolê, e quando ele vê um egípcio maltratando um hebreu, algo dentro dele chama a atenção. O propósito que Deus havia instituído sobre a vida dele gritou mais forte do que ele. O texto vai dizer que Moisés ele faz algo que estava dentro dele. Ele fere o egípcio para livrar o hebreu das mãos do egípcio. Sabe o que é isso? É o propósito de Deus gritando dentro do coração dele. Exatamente isso que define o propósito que Deus tem com a tua vida. É quando você sente arder no teu coração, quando você é chamado para fazer algo que está dentro de você. Eu tenho por certo que você que louva a Deus, você que prega, você que ministra, você que preside como um pastor, como um servo de Deus, como obreiro na casa do Senhor, você sente arder no teu coração quando lhe é dada a oportunidade de continuar fazendo aquilo que você tanto gosta de fazer. Só que algo que acontece aqui dentro do texto é uma precipitação da vida de Moisés, porque Deus não chamou Moisés para libertar um hebreu da mão de um egípcio. Deus havia chamado Moisés para libertar toda a nação dos hebreus de Israel da mão de todo o Egito. Só que por não entender o tempo, o momento, a oportunidade, a ocasião, ele vai se precipitar. Sabe por quê? Porque ainda não era tempo dele cumprir o propósito. O propósito gritou, ele matou o egípcio. E sabe quem que entendia muito bem de tempo acerca de propósito? Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia diz que há um tempo determinado por Deus para todo propósito debaixo do céu. Eu já estou caminhando para o final. A casa de Jacó, nós conhecemos como funcionava a dinâmica. Jacó ele tinha 13 filhos. Dos 13 filhos, uma era mulher. E os outros 12 eram homens. Desses 12 meninos, a Bíblia vai nos mostrar que um dia 10 tem uma atitude covarde de querer matar José. E o filho mais novo está sempre ao lado do pai, que é Benjamim, que quer dizer o filho da mão direita, aquele que estava à minha direita. Aquele que sempre acompanhava o pai, o caçulo menor, mais novo, que também era o irmão mais novo, por parte de mãe de José. Ele está na casa de Jacó. E os 10 fazem o quê? Eles vendem José. Os irmãos Rubem, Simeão, Isacar, Zebulon, Naftali, Gad, Azer, Dan e também Levi. E sabe o que é o mais interessante? É que Benjamim ele não participou desse momento, desse ato de traição. Só que quando eles vão até o Egito, depois de cumprir todo aquele processo que José passou, foi vendido, passou 13 anos depois, a promessa de Deus alcançou a vida de José. Sabe o que acontece? Eles vão ter que sair da terra do seu pai Jacó e ir até o Egito para buscar alimento. Por quê? Porque não havia alimento em lugar nenhum, somente no Egito. E quando eles vão, eles entendem que eles têm que ir até Faraó. Só que eles não sabiam que quem era naquele tempo governador do Egito era José. José reconhece os seus irmãos. Só que seus irmãos não reconhecem José. Sabe por quê? Porque é sempre assim que acontece. Sempre aquele que trai, a vida dele não prospera. Sempre aquele que anda fazendo aquilo que não agrada a Deus, a vida dele não dá continuidade. Mas José reconheceu os seus irmãos. José sabia que eram eles. Só que a Bíblia diz que José não se revelou aos seus irmãos no primeiro encontro. Ele pergunta aos seus irmãos como é que está, de onde que eles vêm, como que eles são, e toda aquela trama. E o acordo que José faz é o seguinte: eu vou liberar vocês. Só que
o irmão mais novo de vocês, só vou liberar esse irmão. Ele prendeu o Simeão e falou: só vou liberar vocês depois que vocês trouxerem o irmão mais novo de vocês, esse tal de Benjamim. Enquanto vocês não trouxerem Benjamim, eu não libero o Simeão. E eles vão embora com esse acordo em mãos. Só que nós lendo o texto, presbítero Marcelo, eu percebo que eles não voltaram de imediato. Passou-se alguns meses para que eles voltassem novamente para o Egito. Sabe o que eu percebi aqui? Eu até ri com isso. Que isso acontece muitas vezes conosco também. Que quando eles vão até Jacó, eles passam algum tempo lá e só vão voltar depois, no segundo ano de fome, no segundo ano da escassez de alimento. Por quê? Porque a fome bateu, meu irmão. Eles não tinham jantado ainda, que nem eu. Deu fome. Aí eles lembraram Simeão. Para tirar Simeão das masmorras, da cadeia, tinha que levar Benjamim. E eles voltam agora com Benjamim para poder liberar Simeão. E quando eles chegam lá, a Bíblia diz que José se revelou a eles. Alguém me perguntou, mas por quê? Porque Deus ele não cumpre a promessa pela metade. Os 2 sonhos que José teve, ele sonhou com 11 estrelas e 11 feixes se inclinando perante os feixes deles. Na primeira ocasião havia só 10 irmãos. Então quando Benjamim vem junto, os 11 irmãos estão juntos. Mesmo Benjamim não tendo participado de toda a trama. Eu imagino José chegando, ou melhor, os irmãos de José chegando no Egito. Eu imagino José pensando consigo: agora é minha hora, chegou a minha vez. Agora, quem não me viu passar na prova e não me ajudou. Eu imagino José pensando: eu vou cantar agora sabor de mel, vou. Quem me viu passar na prova não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Mas José pensou: não, pera aí, eu sou crente, não vou cantar essa música não. José, ele chama os seus irmãos, ele se deleita em Deus, ele concede aos seus irmãos a oportunidade deles verem que agora ele é governador do Egito. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus concedendo a ele princípio de honra. Deus ele cumpre a promessa na íntegra. E a fome apertou. Eu vou caminhando para o final para nós ganharmos tempo. E a pergunta que eu fiz ao ler esse texto, e quando eu percebo que Moisés, após ter matado o egípcio, outro erro de Moisés. Vamos ler aqui, está no texto. Capítulo de número 3, verso de número 2 em diante. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Verso de número 3. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Irmãos, faltar-me tempo para conseguir concluir, mas eu quero finalizar só para dizer algo importante dentro desse texto que nós aprendemos. Primeiro ponto que eu percebo: Moisés, quando ele vê a sarça queimando, super comum e normal. Por quê? Porque naquele tempo era comum a sarça, acredita-se que ela tinha a sua seiva, era inflamável, ou as suas folhas, enfim, não importa. Mas o que chama a atenção de Moisés não é isso. O que chama a atenção dele é que ela queimava, mas ela não se consumia. E essa sarça, ela fala de mim e de você. Quantas das vezes as pessoas olham para você, olham para a tua vida, olham para o ciclo da tua história e vê você passando por lutas, por provações, através dos dissabores dessa vida, e alguém diz e olha para você: mas rapaz, já era para ter acabado, já era para ter parado, já era para ter desistido. E sabe por que você ainda não parou? Porque o fogo que arde em tua vida, no teu coração, não foi o homem que acendeu, foi o próprio Deus. Porque se fosse algo natural, se fosse algo nosso, meu irmão, nós já teríamos desistido faz tempo. Nós não teríamos suportado o calor das lutas, das aflições, das angústias e das agúrias que nós enfrentamos aqui nessa vida. Só que Moisés, ele entendia que algo diferente estava acontecendo. E quando ele vai, o verso 4, vendo o Senhor que se virava para lá a ver, e bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira o teu sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Mas interessante, sabe o que é? Que Moisés, ele está na terra de Midian. E Midian no original quer dizer aflição. Moisés está na terra da aflição e Deus diz para ele: Moisés, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que está é terra
santa. Sabe por quê? Porque o lugar só é terra de aflição enquanto Deus não desce. Porque quando Deus desce, o lugar de aflição vira lugar de bênção, lugar de milagre, lugar de prosperidade, lugar de transformação, lugar onde o viciado em crack, ele é liberto e é transformado, e está aqui para dizer para você que Jesus cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e vai nos levar para morar com Ele no céu. Porque a terra de aflição, ela só pode ser terra de aflição enquanto não tem Deus nela. Porque quando Deus desce, o milagre, ele acontece. Foi isso que aconteceu, é por isso que Deus diz, olha, tira o sapato dos teus pés. E é importante, interessante falarmos disso, quando Deus está falando, olha, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que está é terra santa. Ele entendia que Moisés havia sido criado na cultura egípcia, e naquele tempo era super comum, quando alguém, ele se apresentava diante de alguém que era mais importante, era hábito ele tirar a sandália e oferecer a sandália a esta pessoa que era mais importante. Nas entrelinhas Deus está dizendo, olha Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque você está diante de alguém que é mais importante que você, que é maior do que os ensinamentos que você teve lá no Egito. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está, Moisés, é terra santa. E Deus diz mais, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. Verso 7, vou caminhando para o final. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus, certamente eu serei contigo. Isso é interessante, irmãos. Para finalizar a nossa fala, se coloque de pé, por gentileza. Eu já estou caminhando para o final. Isso é interessante, sabe por quê? Porque a fala de Moisés é, Senhor, quem sou eu para que tire esse povo do Egito? O meu Deus, o teu Deus é o Deus que muda a geografia do ambiente para transformar a maldição em bênção. Moisés diz, quem sou eu? Deus não conhecia Moisés, sim ou não? Quem crê que Deus é onisciente? Sim, ele conhece todas as coisas. Eu imagino Deus falando para Moisés, então já que você perguntou quem é você, você é um fujão, você é um assassino. Eu imagino se eu fosse nordestino, eu ia falar, você é um fujão, um assassino. Você escondeu o camarada lá na areia, pensando que ninguém ia ver, mas a areia, ela não pode cobrir pecados. Enfim. E o verso de número 14, a Bíblia diz, o verso 12, perdão, e Deus diz, certamente eu serei contigo. Porque não importa, irmãos, não é sobre quem eu sou ou sobre quem você é sobre quem Ele é e sobre o que Ele pode fazer sobre a nossa vida, sobre como Ele pode atuar na nossa vida. Verso 13, então disse Moisés a Deus, eis, quando vier os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? O que eu vou dizer? Isso é interessante, sabe por quê? Porque duas coisas nós aprendemos quando nós ainda somos recém-nascidos, estamos engatinhando. Duas coisas básicas, premissa da nossa início de vida. Nós aprendemos a primeira palavra, não, e o nosso nome, sim ou não? Quem que nunca falou com o filho está lá brincando, traquinando, querendo mexer nas coisas, você fala, não, Jefferson, não é assim, pastor? É duas coisas, o nome e a palavra não, que nós aprendemos durante a jornada da nossa vida. Então Moisés pergunta, Senhor, quem é você? Quem que eu vou falar para eles? Porque no Egito tinha mais de 2 milhões de deuses, irmãos. A Bíblia diz que Deus vai falar para ele, Moisés, imagina Deus falando, Moisés, anota aí. Esher, R-E, Esher, em hebraico, que quer dizer, eu sou o que sou. É Deus falando para ele, olha Moisés, eu não tenho definição. E é interessante isso. Deus não tem definição, porque para outros, para Gideão, Deus disse, eu sou Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra. Para Isaías também. Só que para Moisés ele vai dizer, eu sou o que sou. O que isso quer dizer? É Deus dizendo, Moisés, eu sou o que o povo precisar que eu seja no momento oportuno. Porque Deus não vai se revelar de uma forma total naquele primeiro encontro. Por quê? Porque Deus ele constrói relacionamentos comigo e com você. Isso define o propósito de Deus sobre a minha
e sobre a tua vida. Deus, ele quer construir relacionamentos, porque à medida que Deus foi se apresentando ao povo, Deus, ele se apresentou como sendo a água que fluía da rocha, como sendo a nuvem que cobria o povo para eles não serem castigados pelo calor do sol. Deus, ele era a coluna de fogo para que o povo não viesse a sofrer por causa do frio causticante do deserto. Deus é, nessa noite, a tua maior necessidade. Ele é o que você precisa que ele seja. Deus, ele não é o que eu quero que ele seja, que isso seria pouco. Ele é o que eu preciso que ele seja em momento oportuno. Se você nessa noite está precisando de cura, ele é a cura. Se você está precisando de um milagre na tua família, ele é o milagre para a tua família nessa noite. Eu estou precisando de libertação para o meu filho, ele é nessa noite a libertação para o teu filho. Eu estou perdido, ele é o caminho. Eu estou em guerra, ele é o Deus de paz. Eu estou em dificuldade, ele é o Deus que acalenta o teu coração e a tua alma. Nessa noite ele é o Senhor que te sara, ele é o Senhor que te cura, é o Senhor que te liberta, é o Senhor que muda a tua história, e é o Senhor que está entrando dentro da tua casa e colocando tudo no seu devido lugar. Fica tranquilo, meu irmão, fica tranquilo. Deus, ele é a tua necessidade nessa noite. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite de quinta-feira, culto de família, mas eu queria convidar você aqui à frente. Eu quero orar pela tua vida e dizer para você que o eu sou, o grande eu sou, ele vai se manifestar de uma forma tremenda, como ele se manifestou na vida de Moisés. Porque para cada Moisés, meus irmãos, para quem entenda, vem aqui à frente por gentileza, irmão, pode vir sem medo de ser feliz. Quero orar com você, por você, em nome de Jesus Cristo. Porque o mais difícil na vida de Moisés não foi ele ter conquistado tudo, irmãos. Eu imagino as agruras que havia no coração dele depois de ter perdido tudo. Príncipe do Egito, viveu dentro do palácio por mais de 40 anos, perdeu muita coisa. Ele devia carregar amarguras no seu coração por conta daquilo que ele havia passado. Mas sabe o que é mais interessante? Eu quero dizer para você que para cada Moisés frustrado existe uma sarça queimando em fogo para mudar histórias, como foi mudada a vida de Moisés. Moisés não sabia, mas tudo que ele viveu com Deus não se compara ao que ele passou lá no Egito. Não tem comparação, irmãos. O que você viveu lá no mundo não tem comparação com o que você vai viver na presença do teu Deus. Então fica tranquilo. Irmão, eu perdi muita coisa, eu deixei muita coisa. Fica tranquilo, Deus tem um novo ponto de conexão para a tua vida e para a tua história nessa noite. Algo extraordinário, porque Deus fez isso na minha vida e Deus vai fazer na tua vida também. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar por você, com você. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que Deus, ele está entrando com providência dentro da tua casa, dentro do teu lar e mudando história dentro da tua família. Em nome de Jesus. Querido, amado, bondoso e eterno Deus, também o nosso Pai. Meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós cremos que Tu és o grande eu sou. Tu és aquele, meu Deus, que muda a história na vida do ser humano. O Senhor é aquele, meu Deus, que se apresentou a Moisés por intermédio de uma sarça que queimava e não se consumia. E eu creio, meu Deus amado, de igual modo somos nós também em Tua presença. Somos esta sarça que queima, meu Deus amado, que arde, mas o fogo, meu Deus amado, o calor das lutas não nos consome, porque o Senhor, meu Deus amado, é aquele que sustenta a nossa vida de pé. O Senhor é aquele, meu Deus, que vai adiante de nós. O Senhor é o general das pelejas. O Senhor, meu Deus amado, é a ressurreição e a vida. O Senhor é a própria cura. O Senhor é o milagre, meu Deus amado. O Senhor é aquilo que nós precisamos. O Senhor é a porta aberta. O Senhor, meu Deus amado, é, meu Pai amado, tudo, meu Deus amado, quanto nós tivermos necessidade que o Senhor seja. Pai, no nome santo de Jesus, nós queremos, ó Pai, colocar cada vida aqui em Tuas mãos, a cada família, meu Deus, aqui representada, e cremos, ó Deus amado, que da mesma maneira a qual o Senhor, meu Deus amado, tem, meu Deus amado, feito obras extraordinárias sobre as nossas vidas, o Senhor vai também fazer na vida dos nossos irmãos. O Senhor vai libertar, vai curar, vai transformar, vai tirar, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, dessa situação, desta condição, meu Deus amado, e vai prosperar a Tua palavra. Eu creio que nesta noite, meu Deus amado, o reino está sendo, meu Deus amado, edificado. Eu creio, meu Deus, que vidas estão sendo alcançadas em nome de Jesus Cristo. Prospera a Tua palavra, alcança a vida dos meus irmãos, fortalece, meu Deus amado, a cada coração, liberta, meu Deus amado, a cada um de Teus filhos de todo mal, de toda cilada, de toda afronta do adversário. Não nos deixe, meu Deus amado, viver menos daquilo a qual nos está proposto. Que nós venhamos, ó Deus amado, nos permitir sermos usados e ousados como foi Moisés, meu Deus amado, que nós possamos levar a Tua palavra
palavra, aqueles, meu Deus amado, que necessitam, que tem, meu Deus amado, em nós uma esperança, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, derrama da tua graça, da tua misericórdia, em nome santo de Jesus Cristo, meu Deus, nós pedimos ao Senhor que venha, meu Deus amado, continuar falando melhor em cada coração, e que o teu nome continue sendo glorificado, que a graça do Senhor, amado Deus, venha ser derramada sobre a vida de cada um dos teus servos, e que nós possamos, ó Deus, contemplar todas as tuas misericórdias, ó Deus amado, alcançando a vida, meu Deus amado, do nosso irmão nesta noite, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, liberta, cura, transforma, renova as forças, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, e revela-se, meu Deus amado, a cada um dos teus servos, que nós possamos viver o propósito, o projeto, meu Deus amado, que o Senhor estabeleceu sobre a nossa vida, o propósito, meu Deus, pelo qual o Senhor estendeu a mão sobre nós, o propósito pelo qual um dia o Senhor, meu Deus amado, nos alcançou, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, o propósito pelo qual um dia o Senhor, meu Deus amado, nos tomou e nos fez, meu Deus amado, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, meu Pai, eu quero, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a tua igreja e pedir ao Senhor, meu Pai, faz a tua vontade, cumpra o teu querer, manifesta a tua palavra e que o nome do Senhor continue sendo glorificado, meu Pai amado, na vida de cada um dos teus céus, ó Deus, é no nome santo de Jesus Cristo, meu Deus Pai, nós oramos e agradecemos ao Senhor pela oportunidade e por tudo quanto está o Senhor fazendo nesta noite, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. O Senhor, agradeço a Deus pela oportunidade. Que o Senhor continue falando melhor em cada coração. Que nessa noite nós possamos ser pontes para a vida de outras pessoas e sermos ferramenta nas mãos do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Agradeço a oportunidade, retorno ao trabalho, pastor, e que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar pela irmã Érica e vamos dar término ao culto. Vem aqui, minha filha, sobe aqui. Deus abençoe. 31. Eita, bom demais, né? Estenda as suas mãos para cá, meu irmão. Vamos orar pela serva do Senhor. Mais alguém aniversariando? Nós não oramos por você. Mais alguém? Hã? Todo mundo assim com a mão levantada, né? Eu. Estenda as mãos para cá. É aniversário? Aniversário seu. Ah, tá, não. Casamento não. Senhor Deus, nós te agradecemos pela vida da tua filha. Pedimos que o Senhor continue abençoando. Que o Senhor, ó Deus, dê vida, dê paz, dê saúde para a tua filha. Nós agradecemos pela vida, meu Pai, da nossa irmã Érica. Pedimos ao Senhor que acrescente a ela dias, ó Deus, de bênçãos, dias, meu Pai amado, da tua presença, em nome de Jesus. Que ela possa viver no Senhor aquilo que ela ainda não viveu. Que as tuas ricas bênçãos alcancem a vida dela, a família dela, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus pela vida da nossa irmã. Parabéns. 45. Está na benção. Churrasco, acho que é final de semana, segundo o irmão Jorge. Não que eu esteja querendo. Aleluia. Meus irmãos, sejam bem-vindos sempre, né? Deus abençoe, casal, abençoado. Deus abençoe, pastor. Irmãos, amém. Ninguém entendeu muito, não é? O pessoal não entendeu o que eu falei. Entendi sim. O pessoal fala assim, entendi sua gafe sim, pastor. Eu conheço esse olhar. Eu conheço o olhar da minha esposa, né? Que um dia alguém perguntou para ela, né? Na época que eu ainda estava de barba branca. Semana passada. Perguntaram para ela, da senhora, o pai dela. O seu pai? Ah, irmão, chegou em casa. Ela, tá vendo? Tá vendo? Seu pai. Meu irmão estava com a esposa dele num culto, né? Aí foram apresentar, né? Pegou os nomes, né? O pastor sempre tenta deduzir, né? Que nem eu fiz agora, né? Aí o pastor tá ali, nosso irmão Fábio, com a sua filha, fulano de tal.
Minha esposa. Oh, meu amado. E eu já vi isso dar o contrário também. Está ali o irmão com a mãe dele, não é minha esposa. Puxa vida. Então aí, enfim, pastor, é complicado, né? Mas sejam bem-vindos sempre. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos embora? Irmãos, domingo nós temos o grande culto de celebração ao Senhor. Domingo, às 18 horas. E domingo pela manhã nós temos a IBD, Escola Bíblica Dominical. Nós temos para as nossas crianças e nós temos também para os adultos. Em breve abriremos uma terceira sala para os adolescentes, pré-adolescentes. Já está quase tudo certo, tá bom? E não falte, persevere. Nós vivemos dias de batalhas, até pela vinda do Senhor Jesus. Então, meu irmão, persevera na presença de Deus, persevera com Cristo, em nome de Jesus, e permaneça no melhor lugar que nós podemos estar, que é a presença de Deus. Amém? Amém ou não amém? Vamos embora? Sim ou não? Então vamos, né? Vamos embora. Levante as suas mãos aos céus, vamos agradecer. Querido e eterno Deus, Pai, nós te agradecemos. Despede o teu povo em paz, guardados, protegidos e libertos de todo mal. Que a boa mão do Senhor os conduza em segurança, meu Pai. Ó Deus, dando uma sexta-feira abençoada, um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Ó Deus, guarda os teus filhos no retorno para o seu lar. E assim como diz na tua palavra, em paz nos deitaremos e dormiremos, porque só tu, Senhor, nos sustenta. E se o Senhor permitir, nós estaremos novamente no domingo adorando e engrandecendo o nome do Senhor, que reina e vive para todo sempre, em nome de Jesus. Com as mãos estendidas, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do amado e querido Espírito Santo permaneçam sobre as nossas vidas hoje e sempre, e todos quantos creem possamos dizer: dê uma salva de palmas para Jesus. Vá em paz, ótimo final de semana, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Som na caixa aí, meu filho. Deus abençoe. Dê um abraço no seu irmão, despeça dele. Quem está em casa, quem assistiu o culto, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu